Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Nossa aula de número 39. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje são os substantivos primitivos e derivados. Os objetivos da nossa aula são entender o que são os substantivos primitivos e derivados e compreender a formação desses substantivos, ok? Então vamos lá, para a gente relembrar um pouquinho, nós já falamos de substantivo em outras aulas. Nós falamos dele que ele é uma palavra que dá origem, que dá nome aos objetos, aos seres, ao que você ouve, ao que você sente e imagina. Lembram disso? Então, vamos ver alguns exemplos de substantivo. Casa, avião, grito, música, felicidade, medo, amor. Para você ter uma noção assim, se você ainda tem dúvida quanto à classificação das palavras, o que é um substantivo, coloca um artigo na frente. A casa, o avião, o grito, a música, a felicidade, o medo, o amor, ok? Com isso fica mais fácil essa identificação. Combinado? Então vamos lá. Quando a gente fala em substantivo primitivo, é aquele que dá origem a outros substantivos. O que significa a palavra primitivo? É o que existiu primeiro ou origem. Então aquela palavrinha que vai poder dar origem a outras palavras depois, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos que eu trouxe para vocês. A palavra pássaro é primitivo. Depois nós temos a palavra passaredo, que já é uma palavra derivada. Nós temos aqui a palavra porta, é um substantivo primitivo, a porta. E depois nós temos um substantivo derivado, porteiro. Pensa assim, quem veio antes? A porta ou o porteiro? Quem será que veio antes? A porta, claro, para que tivesse alguém para cuidar da porta e para ser identificado como porteiro. Então, porta é primitivo, veio antes. Gota, nós temos como primitivo a gota e temos como derivado goteira. Aqui nós temos pedra, a pedra, então primitivo, ela veio antes e nós temos palavras que derivam dela. Pedreiro, pedregulho. Nós temos a palavra leite, é uma palavra primitiva, para depois vir a palavra leiteiro, por exemplo. Então, essas aqui, todas essas primeiras aqui, elas são primitivas, que vieram primeiro, ok? Depois, nós temos os substantivos derivados. Vocês já entenderam um pouquinho como é que funciona. Então, os substantivos derivados são aqueles que se formam a partir de outros substantivos, ou seja, daqueles primitivos. E a palavra derivado significa que deriva de outro, que vem de outro, né? Então vamos ver aqui, aqueles exemplos que eu mostrei para vocês, todos eles têm seus derivados. Então eu tenho pássaro, passaredo, é derivado de pássaro. Porteiro é derivado de porta. Goteira é derivado de gota. Pedreiro ou pedregulho deriva da palavra pedra. E a palavra leiteiro deriva da palavra leite. Entenderam como é que funciona? Então, sempre vai ter aquela palavrinha que veio antes. E depois, outras apareceram no decorrer do tempo e da utilidade daquele primeiro substantivo, tá bom? Vamos treinar um pouquinho os nossos conhecimentos. Vamos lá. Eu trouxe para vocês uma lista de substantivos e eu quero que vocês coloquem lá do ladinho
um substantivo derivado para eles. Vamos ver como vocês se saem? Então, isso aqui você pode fazer lá no teu caderno, que já vai servir como uma forma de registro. Coloca lá a palavra laranja, a palavra pão, rosa, banana, jornal e amigo. E vão pensando aí quais palavras podem surgir, ou já surgiram, né? Dessas palavras primitivas. Não vale neologismos, tá? Não vale palavras novas aí que você invente. Precisa ser uma palavra que já existe, combinado? Então vamos ver lá, faz no teu caderno e daqui a pouco eu vou trazer algumas sugestões para você comparar. Então, da palavra laranja, eu tenho como substantivo derivado a palavra laranjeira, ou a palavra laranjada, ou mesmo laranjal. Todas essas derivam da palavra laranja. Olha só, da palavra pão, eu tenho padeiro e eu tenho padaria. Pode ser pãozinho, prof? Pode, claro que pode. É o diminutivo? Sim, mas deriva também da palavra pão. Tenho da palavra rosa, derivados da palavra rosa, roseira, roseiral. Aqui, da palavra banana, eu tenho bananeira ou bananal. Eu tenho da palavra jornal as palavras jornaleiro, jornalista. Pode ser jornaleco? Pode, prof. Claro que pode. Então, são palavras que derivam dessa primeira aqui. Amizade deriva de amigo. Vocês percebem que todas as palavras derivadas, elas levam o radical, que nós chamamos, que é um pedacinho da palavra primitiva? É como se eu fosse produzir alguma coisa a partir de outra. Então, eu preciso de um pedacinho dela para que ela continue, seja uma extensão. Então, eu peguei um pedacinho da palavra laranja para escrever laranjeira. Eu peguei um pouquinho da laranja para escrever laranjada ou laranjal. Ali ela aparece toda ela, né? Na laranjada, ela aparece toda a palavra e mais um sufixo, que é mais um pedacinho lá atrás. O laranjal também, eu tenho toda a palavra mais um sufixo. Do pão, a princípio parece que eu não peguei nada, mas eu tirei o acento e o o e coloquei para padeiro, padaria, tudo que se refere a pão. Da rosa, eu tirei o a e escrevi roseira, roseiral. Banana, eu tirei o último a e continuei, bananeira. E ali na última eu deixei tudo igual e coloquei o sufixo L, bananal. Do jornal, ficou ele completo e eu ainda acrescentei jornaleiro ou jornalista. E da palavra amigo, eu tenho amizade. Eu aproveitei aqui amizade, ok? Então, essas observações vocês vão fazendo com o passar do tempo e vão treinando essa habilidade, né? Como eu falei, não pode começar a falar, não, a derivada é essa palavra aqui, que eu acho que é. Não, precisa ter certeza de que é uma palavra que já varia dessa primeira. Agora, nós vamos fazer o caminho inverso. Nós vamos apresentar a prof trouxe para vocês os substantivos derivados e vocês precisam me dizer de qual substantivo primitivo saiu essas palavras, ok? Então, eu tenho lá vidraça, vidraceiro, vidraçaria. Eu tenho cafeteira, cafezal, cafeicultor, maquinista e maquinaria. Pensa um pouquinho.
qual é o radical que permaneceu nessas palavras para que eu pudesse ter essas derivadas. Pensa um pouquinho, você vai reconhecer, com certeza. Essas aqui você também pode colocar aí no teu caderno como registro da nossa aula, tá? Então aproveita colocar elas aí. Vamos ver quais foram as suas respostas. Então lá, ó, vidraça, vidraceiro, vidraçaria derivam de vidro. Cafeteira, cafezal e cafeicultor derivam de café. Maquinista e maquinaria derivam de máquina. Olha só, esse radical, essa pequena parte da palavra inicial ali, é o que nos remete ao substantivo primitivo. Aí um pouquinho de reflexão você encontra o substantivo que originou, não é mesmo? Então, isso é um treino e também uma forma de a gente melhorar o vocabulário. Às vezes a gente escreve com as mesmas palavras, usando o mesmo vocabulário, o nosso texto fica muito igual sempre. Agora, se eu falo assim, lá na fazenda do meu tio tem vários pés de café, eu posso substituir essa frase por lá na fazenda do meu tio tem um cafezal. E o meu tio é um cafeicultor, uma pessoa que cultiva café. Legal? Já vai melhorando o teu vocabulário e melhorando os textos que você produz. Por exemplo, de vidro. Na casa da minha avó, tem uma parte da casa da minha avó que é toda de vidro. Você pode melhorar essa frase, você pode substituir. Na casa da minha avó tem uma grande vidraça. Tá? Então, você pode substituir essas palavras que você tem como hábito usar por essas derivadas. Já é uma melhora, um crescimento no teu vocabulário e na tua produção textual. Pessoal, vou pedir para vocês fazer aquele registro da nossa aula. Então, quem não fez o registro das atividades, agora é o momento. Data de hoje, o tema da nossa aula e os exercícios propostos ali que eu pedi para vocês, né? Substituir, trocar pelo substantivo primitivo e derivado. Se você fez isso, legal, já tem o teu registro. Pode ir para a atividade proposta. Faça com bastante atenção, com bastante calma. Eu fico por aqui, espero vocês na próxima aula e desejo bons estudos.